Daí, pessoal, mais uma resolução. O proprietário de um posto de venda de combustível detectou um percentual de 30% de álcool em um tanque contendo 6.000 litros de uma mistura de álcool e gasolina. Como a legislação determina um percentual de 24% de álcool na mistura, quantos litros de gasolina deverão ser adicionados a esse tanque para que a exigência seja cumprida? Então, olha só o que o exercício está me dizendo. Eu tenho um tanque e ele está contendo 6.000 litros. Então, dá para dizer que eu tenho 6.000 litros já no tanque. Ok. E essa mistura, esses 6.000 litros, decorre de uma mistura de álcool e gasolina. Então, aqui ó, eu tenho 6.000 litros, eu tenho álcool e tenho gasolina. Ou dá para dizer que é álcool mais gasolina. Uma, uma parte é álcool, outra parte é gasolina, somando aqui 6.000 litros. Ok, então isso é o que o exercício está me dizendo. E diz que existe o percentual de álcool nessa mistura, nesses 6.000 litros, é igual a 30%. Então aqui ó, eu tenho 30% de álcool. Mas a legislação, vou colocar aqui, ó, a legislação recomenda ou indica que seja 24% de álcool. Então, o que eu observo? Que eu tenho mais álcool do que o devido, né? O percentual está muito alto de álcool nessa mistura. A legislação diz, olha, só 24% de álcool. E aqui eu tenho 30% de álcool. Então, o que ele me diz ainda no exercício? Quantos litros de gasolina deverão ser adicionados a esse tanque para que a exigência seja cumprida? Justamente. Então, eu vou acrescentar gasolina para baixar a porcentagem. Para baixar, vamos dizer assim, a concentração de álcool. Eu quero sair de 30% de álcool para 24% de álcool. Então, isso aqui é um mapa do exercício, é um resumo, né, o que está acontecendo. Eu tenho, portanto, 6.000 litros no tanque, numa concentração alta de álcool, que é 30%, quero baixar para 24%, acrescentando uma certa quantidade de gasolina. E essa, inclusive, é a pergunta. Quantos litros de gasolina deverão ser adicionados a esse tanque, que já tem 6.000 litros? Bom, então vou pensar assim. Como ali eu tenho 6.000 litros, e nesses 6.000 litros eu tenho 30% de álcool, então vou calcular isso. Ó, 30% de 6.000 vai me dar a quantidade de álcool que eu tenho nessa mistura. Fácil de fazer, né? 10% de 6.000 é igual a 600. Como são 30%, então eu vou multiplicar esse 600, que é 10%, por 3. E aí eu tenho 1.800 litros. Então, 30% de 6.000 litros, 1.800, já que cada 10% equivale a 600. Então, nota que eu tenho 1.800 litros de álcool. E essa quantidade de álcool não vai ser mexida, né? Eu só vou acrescentar gasolina, mas vou permanecer com esse mesmo 1.800 litros. Então, ele quer que esses 1.800 litros se transforme em 24%. Então, vou colocar assim, ó, eu quero que 1.800 litros seja igual a 24% do total. Senhor, é 24%
de 6.000? Não. É 24% do valor 6.000 acrescentado a ele a quantidade de gasolina. Então, é 24% de 6.000 mais X. O que é esse X? X litros de gasolina que serão acrescentados, que é o que ele está perguntando. Então, 1.800 vai ser 24% de uma quantidade de litros. Qual quantidade é essa? Os 6.000 que eu já tenho, mais a gasolina que eu vou acrescentar. E aí agora é só fazer o cálculo. 1.800 é igual a 24%, é a mesma coisa que 24 por 100. 24%. E esse D aqui, lembra, tem um caráter multiplicatório. 24% de 6.000 é a mesma coisa que 24% vezes 6.000. Na realidade, é 24% de 6.000 mais X. Então, isso vai ficar 24% vezes 6.000 mais X. Esse 100 vem para cá na falsa passagem multiplicando. Já vou colocar, então, 1.800 multiplicando por 100, é só acrescentar 2 zeros, igual 24 vezes 6.000 mais X. Esse 24 na falsa passagem também, como divisor, eu tenho aqui 180.000, divide por 24. Isso é igual 6.000 mais X. Vou fazer esse cálculo aqui. 180.000 por 24, que vai dar 18. 180, 6 dá 144, dá 7 vezes. 7 vezes dá 140, 7 vezes 4, 28, 168. Vai dar redondo isso. Que diminui, dá 12. Baixa um zero. 120 por 24 dá 5. 5 vezes 24 dá os 120, ok, zerou. E aí esses 2 zeros que eu ainda não utilizei se incorporam no quociente, né? São transferidos aqui para o quociente. Eu tenho 7.500. Então, 1.800, 180.000 dividido por 24 dá 7.500. Já vou trazer para cá, ó, esse 6.000 aqui menos, ó, fazendo a falsa passagem, no isolamento do X, que é o valor que eu estou querendo, que são os litros de gasolina que eu acrescento. 7.500 menos 6.000 dá 1.500, logo X é igual a 1.500 litros de gasolina a serem acrescentados, alternativa D. Fazer aqui rapidamente uma espécie de prova real, uma certificação. Rapidinho aqui. Deixa eu diminuir a espessura. Ok. E aqui. Então, isso aqui eu vou usar um espaço como se fosse uma prova real, né? Não é bem uma prova real, é só uma verificação. Então, vou pensar assim, ó. Se eu acrescento 1.500 litros na mistura, eu já tenho 6.000, eu fico com um valor total no tanque igual a 7.500 litros. Eu já tinha 6.000, com mais 1.500 litros de gasolina que eu calculei, eu fico com 7.500 litros. E eu vou calcular 24%, que é a concentração de álcool que eu quero, 24% de 7.500, só para verificar. Olha só, 24% de 7.500 é o mesmo que 24, fazendo aquela técnica, ó, 24 por 100, o D é vezes 24 por 100 vezes 7.500. Cancelamento de zero, cancelamento de zero, cancelamento de zero, cancelamento de zero. Aí eu tenho 24 sobre 1 vezes 75.
Então falta só fazer 24 vezes 75, vou usar esse espaço aqui, claro, olha aqui, vai fechar, ó. Já fizemos essa operação. 75 vezes 24, 4 vezes 5, 20, me vai 2, 4 vezes 7, 28 e 2, 30. 2 vezes 5, 10, me vai 1, 2 vezes 7, 14 e 1, 15. 0, 0, 3 mais 5, 8 e aqui 1. Olha só, eu obtenho 1.800 litros. Lembra que era a quantidade de álcool desde o início. Então, observa que realmente, se eu tiver 7.500 litros no tanque e tiver também 1.800 litros no tanque de álcool, esse 1.800 vai corresponder aqui, ó, a 24%, que é o que a legislação prevê. Então, está feita a verificação. Eu espero que esta resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.